Então a gente falou do modo do NEC 7000, falou bastante coisa do NEC 7000 e agora a gente vai falar sobre o NEC 5000, que é uma outra, digamos, família de switch dentro da família Nexus. Tá? Então o NEC 5000, que tem a versão 1 e a versão 2, né? A primeira versão que é o 5000 e a segunda versão que é o 5500, é um outro dispositivo também específico de data center, né? Que foi desenvolvido para ter baixa latência, tá? Então de extremamente baixa latência. Equipamento de médio porte, né? Equipamento de grande porte no NEC 7000, não é equipamento gigante modular, é equipamento de 1 U, 2 U's, tá? Ele não tem conceito de line card, não tem conceito de supervisora, é tudo implementado no um circuito impresso. Você tem, lógico, a parte de processamento, supervisor, e a parte de encaminhamento em hardware. Ele também faz encaminhamento em hardware, não é... Ele é um hardware-based switch, não é um software-based switch. Tudo feito em hardware. Mas é uma placa de circuito impresso única que tem todos os chips ali, tá? Não tem um modo específico para cada coisa, tá? Por causa do quê? Por causa exatamente do tamanho dele, né? Não tem como se colocar módulo em equipamento pequeno, tá? Tão pequeno como esse. A gente vai ver que tem alguns modos, né, de expansão de camada 3, mas são modos que nos comparam ao modo do NEC 7000, tá? Ele utiliza uma arquitetura de frames Ethernet que a gente chama de cut-through, tá? O que é esse cut-through? Eu vou explicar também na parte de aula de Layer 2, de switching Layer 2, mas dando uma introdução. O cut-through, ele utiliza o seguinte conceito. Diferente do store and forward, ele não precisa armazenar todo o frame que ele recebe, seja Ethernet ou Fiber Channel, para depois fazer a decisão de caminhamento. Tá? No caso de Ethernet, quando ele recebe o frame, ele vai receber só a primeira parte do frame, que é o preamble, o start of frame e o MAC de destino. A partir do momento que ele recebe o MAC de destino, ele consegue ler qual é o MAC de destino, ele já consegue tomar uma decisão. Ele já consegue ir lá na tabela MAC dele, que é a tabela CAN, e ver qual que é a porta correspondente de saída. E aí ele já começa a processar o frame, já coloca o frame na interface de saída e envia o frame na rede. Então você pode ver que ele adiciona muito menos latência. Ele não precisa esperar o frame inteiro receber, né? Digamos que é um jumbo frame. Você espera 9.000 bytes receber para depois encaminhar. Você tem uma latência. Né? No caso do 5000, não. Recebeu o começo do frame, já começa a encaminhar. Conseguir já processar, ver com a interface de saída, já põe esse pacote, esse frame, na interface de saída e manda ele para a rede de volta. Tá? Então esse é o conceito de cut-through. Tá? Esse equipamento também ele é altamente flexível, tá? O NEC 5000, porque na versão 2 dele, na segunda geração, com esse 5500, ele tem um conceito de Universal Port. Tá? O que é esse conceito de Universal Port? Ele consegue transportar tanto Ethernet nativo, Fiber Channel nativo e FCOE, que é Fiber Channel sobre Ethernet. Diferente do NEC 7000. Tá? O NEC 7000 ele também tem Unify Fabric, mas ele não tem suporte a Fiber Channel nativo. Ele não tem placa de Fiber Channel. É só Ethernet. E aí você consegue fazer o FCOE. Tá? Porque o Fabric transporta. Mas você não vai ter lá uma conexão Fiber Channel de 8 GB, 4 GB, 2 GB nativo. Tá? Você vai ter o Fiber Channel sobre Ethernet. Tá? Já o 5500 não. Você consegue ter uma interface Fiber Channel nativa, de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB. Tá? E como é que ele faz para distinguir se a interface vai ser Fiber Channel ou vai ser Ethernet? Através da SFP. Tá? Para quem não sabe, SFP é um transceiver. Tá? Se você for ver aqui nessa figura, essas interfaces aqui, né? Ela vem sem SFP. Você pega e conecta um transceiver aqui, e no transceiver você conecta a fibra. E aí, se você colocar um SFP Ethernet, aquela porta trabalha no modo Ethernet. Se você colocar Fiber Channel, ela vai trabalhar no modo Fiber Channel. E se for FCOE, você vai colocar um SFP Ethernet e vai configurar o FCOE. Tá? Então ele tem o conceito de Universal Port, que é o conceito de UP. Então você tem o NEC 5548 UP, 5596 UP. Tá? Só que isso é só a segunda geração, tá, pessoal? A primeira geração do NEC 5000, que é 5020 e 5040, ele não tem o Universal Port, tá? Ele é só Ethernet, tá? E FCOE, que nem o NEC 7000. Tá? Bom, então tem a primeira geração do Nexus, que é um 5000, né? Que a gente tem dois modelos, 5020 e 5040.
que ele não suporta Universal Port e é um equipamento já que a gente chama já de legado. Ele não é utilizado mais, já está em End of Sales, End of Support, não tem mais suporte, não tem mais venda desse equipamento. Tá? E aí o que a gente vai estudar mais profundamente é o Nex 5500, que é a segunda geração, a geração atual. Tá? Que aí ele suporta o conceito de Universal Port, você troca SFP e implementa Fiber Channel ou Ethernet. Tá? Ele tem um backplane até 2 GB, tá? Como que é calculado esse backplane, né? Ele tem portas de 10 GB que a gente chama de line rate, não tem perda de frame, não tem perda, então não são portas compartilhadas, tá? Diferente do Nex 7000, depois quando a gente for falar de VDC, a gente vai aprender um conceito que se chama Switch on Chip, né? Que é o SoC. Você vai ver que ele implementa 10 gigabits ali na porta, mas aqueles 10 gigabits são compartilhados, né? Ou seja, dependendo do modo que você utiliza, você pode ter 2 portas compartilhando 10 gigabits, ou 4 portas, 8 portas, depende do modelo da placa, né? Então não é 10 gigabits ali para todas as placas, né? Line rate. Se você injetar 10 gigabits em todas as placas, você vai ter compartilhamento de recursos, você não vai chegar a 10 gigabits, tá? Já no Nex 5500, não. Ele é line rate, em todas as portas consegue chegar a 10 gigabits, tá? E de baixa latência, utilizando a arquitetura de equipamento do cut-through. Então se a gente for pegar um modelo 5548, né? A gente tem 48 portas, né? 48 vezes 10 gigabits, 470 GB de backplane, né? Se a gente for pegar o conceito de full duplex, vezes 2, 960 GB, né? Então ele tem mais ou menos 960 GB, quase 1 TB de backplane. Já a versão mais escalável, com o 95596, tem 96 portas, né? Você consegue chegar até 96 portas, não nativo, né, na caixa, mas você consegue colocar modo de expansão, você consegue chegar até 96 portas, 10 gigabit, todas, line rate. Então você tem 960 GB, né, 10 vezes 96. E aí vezes 2 dá 1920, se eu não me engano. Que é por isso que eles arredondaram 2 teras, né? Que dá 1 tera 920, dão 2 teras, né, praticamente, tá? De backplane, tá? E aí ele pode trabalhar tanto em 1 GB como em 10 GB, tá? Isso aí é configurável. Tá? Ele é muito utilizado esse equipamento, baixa latência, pessoal, em sistemas de stock ticker. Stock ticker é cotação de bolsa, né? Apesar que isso é uma família nova, que é o 3000, que foi projetado justamente para stock ticker, mas antes de sair o 3000, era utilizado muito o 5000, por causa da baixa latência, né? Quando a gente fala de processamento de bolsa, latência é primordial, né? Porque negociação de dinheiro lá, o pessoal está negociando na bolsa, quem tiver o melhor software com menor latência, consegue negociar mais rápido, consegue ter mais vantagem, né? Tem equipamento apropriado para isso, tá? Aí esse slide que eu tirei da Cisco, né? Saí da Cisco Datasheet, tem todos os modelos aí de Nex, que ainda continuam sendo comercializados do Nex 5000, e tem aí o datasheet de cada equipamento, capacidade de switching, modo de expansão, se suporta Unify Port ou não, tá? Aí pode ver que só tem a versão 2 aí, porque a versão 1 já bastou, já não vende mais, tá, pessoal? Então um slide de referência aí para vocês. Cuidado, Nex